E aí, minha gente, Camila Ragazzini por aqui com a nossa quinta videoaula complementar ao meu livro digital, que, como eu tenho dito, eu vou deixar o link aqui, tanto do livro digital, se você ainda não baixou, quanto das aulas anteriores, combinado? Na aula passada eu trouxe para vocês o segundo passo do método Descrençar, que é o método que eu ensino no livro digital, que é o método que eu trabalho a identificação e a reprogramação das crenças. Nesse segundo passo, nós falamos sobre a consciência. Primeiro passo, diagnóstico. Segundo passo, consciência. Eu não mudo nada se eu não sei o que eu tenho que mudar. Eu não reprogramo nenhuma das crenças se eu não sei quais eu tenho que reprogramar ou qual eu tenho que reprogramar. E eu preciso estar consciente, eu preciso ter o meu PEC presente. Lembra do PEC, que é um termo também dentro do método Descrençar? Ou seja, o PEC é tudo que eu penso, tudo que eu sinto, o que eu comunico e como eu me comporto em relação ao meu objetivo e em relação à crença. O PEC é a tradução das nossas crenças, da crença limitante, que é o meu objetivo nessas aulas. Então, a gente vai começar agora o terceiro passo, que é a reprogramação. O que é programar? Programar é inserir uma instrução. Quando a gente é pequeno, lembra que eu expliquei como que as crenças são formadas? A gente insere instruções num bebezinho, que é como um papel em branco. Ele não tem as experiências ainda. Ele não tem os impactos emocionais, ele não tem as repetições, ele não criou hábitos e ele não tem ainda as crenças, nem as fortalecedoras e nem as limitantes. Quando eu falo de reprogramar, eu estou dizendo que a gente vai inserir novas instruções. Eu não excluo uma crença limitante, eu substituo as informações para que novas crenças se fortaleçam, novas crenças cada vez mais fiquem fortes e aí interfira no meu comportamento. Lembrando que o meu resultado, o meu comportamento é a tradução daquilo que eu penso. Lembra disso? Então, quando eu falo de reprogramar uma crença, eu estou dizendo que eu vou substituir algo que já existe de uma forma muito rudimentar aqui nessa explicação, não é o meu objetivo, mas a gente tem comunicações neuronais entre neurônios. Então, quando eu falo de reprogramar, eu não estou falando de excluir uma conexão neuronal, eu estou falando de reforçar novos caminhos neuronais. Tudo bem? Bom, primeira técnica desse terceiro passo. Eu quero que vocês resgatem o PEC e eu sempre vou pedir isso para vocês, tá? O PEC é um ponto importantíssimo nessa identificação e nessa reprogramação. E o que é o PEC mesmo? Vocês já fizeram essas anotações. É o que eu penso, sinto, comunico e me comporto. Ah, Camila, eu não tenho claro agora como eu me comporto. Tá tudo bem, vamos olhar então para os pensamentos, porque isso você pode acessar agora, quando você traz a imagem do seu objetivo. Lembrando que lá no primeiro passo do método, você definiu uma área para ser trabalhada. Vamos supor que seja a área financeira. E eu até sugeri que, se você tem crenças para trabalhar nas 3 macro áreas, que você escolha começar a reprogramação pela área financeira, que é a base de Maslow. Lembra disso? E aí você vai trazer, dentro dessa área escolhida, você vai trazer o objetivo, que eu já pedi para você criar uma imagem desse objetivo. Então, se hoje, também dei esse exemplo, se hoje você ganha 1.000 e você quer passar a ganhar 10.000, você criou uma imagem, traz essa imagem. E no momento em que você traz essa imagem para sua consciência agora, para esse terceiro passo, e você já fez esse PEC em relação a essa imagem, traz quais são os pensamentos ainda, se ainda não mudaram, quais são os pensamentos e quais são as emoções. A gente vai escolher ou um pensamento ou uma emoção, poderíamos trabalhar com uma comunicação também, ou com um comportamento, tá? Mas isso talvez seja mais pra frente, até no meu programa fechado. Aqui com você dá pra gente trabalhar muitíssimo um pensamento ou uma emoção. Então, no momento em que eu penso passar de 1.000 para 10.000, um exemplo, eu sinto minha garganta travada e eu sinto uma angústia aqui embaixo, nas minhas vísceras. Eu sinto uma angústia aqui. Então, eu vou trabalhar essa angústia com essa técnica que eu vou passar para vocês, tá? Essa técnica, minha gente, vem do método Sedona, que eu me aprofundo no programa fechado.
e que, claro, isso que eu vou trazer para você, dá para você colocar em prática imediatamente, tá bom? O que você vai imaginar nesse momento? Trago a angústia, então, trouxe a imagem, sinto uma angústia, e essa angústia eu vou imaginar como se ela estivesse saindo do meio do meu peito, como se ela estivesse sendo expulsa aqui nesse momento. E toda vez que eu vejo esse clarão expulsando essa angústia, eu crio uma imagem também para essa angústia, tá? Ou simplesmente escrevo angústia mentalmente e sinto ela, me conecto com ela e sinto que ela tá saindo. E eu sempre digo sim para ela, sim para que ela saia. Quando eu falo sim, minha gente, eu tô dizendo que tá tudo bem você tá aí. A crença limitante, minha gente, serviu em algum momento da sua vida para te proteger. A nossa mente cria esses formatos, essas formas mesmo, né, de nos proteger. Ela encontra estratégias de nos proteger e de nos proteger do quê? Do que ela acha que é uma ameaça, para que a gente possa continuar vivo. Lembra que eu falei para vocês que a nossa mente, ela tenta nos afastar o tempo todo do que ela reconhece como perigo e nos aproxima do prazer. Por isso, muitas vezes, quando eu digo, eu quero começar a fazer uma academia, mas é lógico que eu vou gastar muita energia, física principalmente, né? Então, quando eu chego do trabalho, o que eu quero primeiro é esse prazer do sofá diante da televisão, um exemplo. E não ir lá, me esforçar, gastar energia, porque isso para a mente é gasto de energia e eu preciso continuar viva. Então, no começo, na criação de um hábito, nesse exemplo que eu dei, a gente precisa de mais esforço até que o hábito seja criado. Mas esse é um outro assunto para um outro momento. Então, voltando para a técnica, eu sinto uma angústia só de pensar, de passar de 1000 para 10.000. Eu penso nesse clarão saindo do meio do meu peito, sendo expulso, então, como um clarão. E vou dizendo sim. Sim para essa libertação, sim para essa saída dessa angústia. O sim porque eu não entro num embate, porque é óbvio que eu vou precisar me esforçar um pouco mais. Talvez numa primeira técnica, na primeira vez, isso pode acontecer, você já sinta a diminuição dessa angústia. Talvez ela resista um pouco mais. E você só diz sim. Sim porque você não precisa resistir, você entende que ela está aqui, essa crença limitante esteve aqui até agora para te proteger, esteve aqui para me proteger, tá? Então, essa é uma técnica do método Sedona, como eu disse, uma das formas de se colocar em prática e que você não resiste, você simplesmente vai fazendo isso mentalmente e lembrando que, vamos lá, vou fazer um exercício rápido aqui, acabei de me lembrar que eu acho que é importante para você. Por que eu uso essa técnica? Eu gosto muito dessa técnica, porque tudo, minha gente, é energia. Pega agora a sua angústia, segura ela. Onde é que tá a angústia? Segura ela. Ela é uma energia. Você sabe que é uma angústia. Alguém te ensinou que esse sentimento, essa emoção é uma angústia. Pega a raiva. Com exceção daqueles desenhos lá, qual que era o nome daquele desenho? Os meus filhos assistiram. Ah, meu pai, agora não vou me lembrar, mas divertidamente. Qual que é a imagem da raiva? Você pode lembrar daquele bichinho mesmo. Você consegue pegar ele agora, pegar a raiva agora? É uma energia. E para a mecânica quântica, que é uma das bases do meu trabalho, sou aluna do professor Hélio Couto, como eu já falei, e sou apaixonada por essa possibilidade que a mecânica trouxe na transformação da minha vida e de centenas de pessoas das quais eu pude acompanhar. Tudo é energia. Se eu pegar nesse momento esse mouse aqui e colocar um super hiper microscópio nele, eu vou até um ponto em que vou encontrar átomos vibrando. É energia numa densidade menor ou maior. Aqui é uma energia condensada, mas é energia. A gente percebe a vibração se a gente for diante de diversos experimentos testar até o último nível dessa matéria. Então, entenda que, mesmo que você não acredite nesse momento, tá? Apesar de existirem diversos experimentos, como eu falei, que a mecânica quântica traz, entenda que essa emoção você não materializa. Como é que você sabe que é uma angústia ou uma raiva? Né? Você tem esse sentimento, e esse sentimento é energia. Então, imagina essa energia saindo, por isso a sugestão como um clarão.
né? Porque tá aqui no meio do peito, tá aqui nas nossas vísceras. Então, imagine essa expulsão. E aí, quantas vezes eu faço isso, Camila? Quantas vezes forem necessárias? Você faz isso por 5 minutos, se você puder, por 1 minuto, se você puder. Volta, se não melhorou, porque você traz de novo a imagem. Aquela angústia diminuiu, aquela angústia melhorou. E depois, no último passo, eu vou te ensinar como é que você sabe que essa reprogramação aconteceu. Eu vou te ensinar isso, segura aí. Então, faça isso quantas vezes forem necessárias e você começa a treinar a sua mente, treinar você a colocar em prática esse tipo de técnica. Tudo bem? Bom, essa é uma técnica que não está no livro digital, mas que eu achei importante trazer para você nessa videoaula. É uma das técnicas extras que estão no meu programa fechado, que é o Desestabilizando a Crença Limitante. Primeiro, resgate a crença. E, de novo, essa crença você pode trazer em forma de pensamento, emoção, comunicação ou comportamento quando você lembra do seu objetivo ou da mudança que você quer que aconteça na sua vida. E aí você vai responder e anote isso. Quais foram as consequências dessa crença limitante na minha vida? Quais foram as consequências de acreditar que dinheiro demais é sujo ou que dinheiro demais é desonesto, que dinheiro demais traz infelicidade? Quais foram as consequências dessa crença limitante na minha vida? O que eu perdi com ela? O que ela já me custou? Minha gente, eu não quero trazer muito exemplo, lógico, de um ou outro exemplo eu trago, mas para não sugestionar nada, tá bom? Para que você possa, então, trazer suas experiências. Eu vou explicar o máximo que eu puder aqui, mas não quero criar sugestões em você. Eu quero que você responda, que você traga essas respostas e se você tiver dúvida, você escreve aqui para mim nos comentários que eu vou ter o maior prazer de tirar suas dúvidas, porque podem surgir. Eu posso não responder nas aulas, tirar todas as dúvidas, mas depois que você assistir, você pode escrever aqui para mim. Mas trazendo o seu objetivo, quais foram as consequências dessa crença limitante na minha vida? Se eu acredito que todo homem é traidor, o que eu deixei de ganhar, por exemplo? O que eu perdi com essa crença de que todo homem é traidor? O que essa crença limitante me custou? O que ela vai me custar? Esse é um ponto importante. O que essa crença limitante, minha gente, vai custar na sua vida daqui 12 meses se você continuar com ela? Se você não fizer nada para mudar? Porque muito provavelmente nos próximos 12 meses você vai repetir os mesmos pensamentos, as mesmas emoções quando estiver diante desse estímulo ou quando estiver diante do não ter esse objetivo concluído. Você vai ter os mesmos comportamentos, a mesma comunicação e seus resultados fatalmente vão ser os mesmos. O que eu terei ou como eu serei mudando essa crença limitante? Responda isso para você. O que você vai ter? Ou o que você vai ser? Quem realmente você vai ser mudando essa crença limitante? Responda a essas perguntas refletindo sobre elas. Nem que você demore tempo, se ainda não conseguiu, no momento em que você está fazendo esse exercício, não conseguiu de bate-pronto responder, volte a ele. Lembra-se sempre, a mente quer nos afastar do desconforto e nos aproximar do que é prazeroso. E se quanto mais cavando a gente estiver, a gente está chegando próximo da reprogramação da crença que nos serviu, então, em algum momento da nossa vida para nos proteger de um eventual perigo, a gente pode ter resistências. Não vou fazer esse exercício, não. Não quero fazer esse negócio, não. E outra coisa, eu acho que eu já falei, se eu não falei, vou falar agora. Eu tenho um vídeo, inclusive, sobre isso. Vou deixar o link aqui também. Quando a gente escuta de alguém um pensamento, uma comunicação, alguma frase, enfim, quando a gente vê, inclusive, um comportamento de alguém que vai contra as nossas crenças, imediatamente choca com a nossa crença. E aí gera um desconforto. Você está diante de uma crença. Nesse vídeo eu falei que eu não acreditava em Deus. E aí teve pessoas que me disseram, pessoas que me conhecem, têm meu WhatsApp, por exemplo, ou pessoas que comentaram no vídeo próprio no YouTube, que tiveram náusea. Tamanha é a força de uma crença. Então, escreva sobre isso. Se você estiver resistindo a esses exercícios, insista.
Nenhum comportamento que você teve até agora, se você repetir esses comportamentos, vai fazer a mudança que você quer na sua vida. Então, faça esse exercício. Esse é um dos exercícios, acho que todos que eu sempre falo isso, né? Todos são muito importantes, mas esse é um dos exercícios mais importantes nesse passo para essas aulas e para o que eu trouxe no livro digital, para que a mudança possa acontecer verdadeiramente. A gente, quando questiona a nossa crença, batata, minha gente, quando a gente faz perguntas para a nossa crença, ela precisa encontrar, ela vai vasculhando, é como se ela vasculhasse a mente para encontrar a resposta e para a mudança acontecer. Lembrando que a nossa mente não é um terceiro elemento, não é um quarto, quinto, sexto elemento. Faz parte do que a gente é. E ela não está contra nós, ela está a nosso favor, ao favor da nossa evolução. Escreva e deixe aparente essas respostas nos próximos dias. Eu deixaria, muitas foram, desde 2014, muitas foram as vezes que eu deixava essas respostas, porque lembra que uma crença ela é formada por forte impacto emocional ou por repetição. Então, toda vez que o meu olho batia nessa reprogramação que eu queria fazer, era batata. Ele está entendendo, ele está recebendo um estímulo forte visual, 5 sentidos, um dos sentidos é a visão, e a reprogramação pode sim começar por aí. Outra técnica que eu trouxe para você, que também é extremamente importante, é a decisão. Acho que eu fiz um story sobre a decisão e isso pro ano novo, mas um comando importante da decisão é o chega. Chega. Chega de escassez na minha vida, chega de falta, chega de abandono, chega de solidão, chega de doença, de incapacidade, de vitimização, chega de pouco. Chega. Você precisa dizer isso para você. Você precisa dar esse comando. E se você já identificou quais são os ganhos secundários que você está tendo, se mantendo nessa situação, e se você respondeu a técnica anterior que eu disse, como é que você vai estar daqui 12 meses e isso não é o que você quer, somente já identificou que não é isso que você quer para a sua vida, chega. Fale chega. Coloque alarme no seu celular se for necessário de chega o tempo todo. Isso vai te ajudar, inclusive, a estar presente para o trabalho imenso e profundo que você está fazendo na sua vida. Chega. Você é muito mais. Talvez você tenha esquecido disso, mas você é muito mais. E chega. Chega de menos. Chega de vitimização. Chega de falta de perdão para você e para o outro. Chega de não ter o que você quer. Chega. Depois que você der o comando, você pode sentir resistência. O fato de me escutar, como eu te disse, pode gerar resistência. Observe o seu PEC. Observe o que você pensa. Esse é um treino que eu vou falar constantemente para vocês. Observe seu pensamento, observe sua emoção, observe o que você comunica, se você estiver comunicando verbalmente, talvez seja só em pensamento, e observe o seu comportamento. E a última técnica que eu trago no livro digital e nessa aula é o Ho'oponopono, que é fantástico, eu espero que você já conheça, mas eu vou explicar aqui, explico mais detalhadamente no livro digital, mas o Ho'oponopono foi criado por um psiquiatra havaiano, o Dr. Len. E o psiquiatra, esse Dr. Len, ele conta a história dessa técnica que ele chegou no hospital psiquiátrico, na ala que ele ia trabalhar, e ele pediu para ver o prontuário de cada um dos pacientes. Só que não eram pacientes sem ter causado nenhum dano para a sociedade, para outras pessoas, né? Não era um paciente passivo mesmo, não. Eles eram pacientes que causaram muito mal para muita gente. Pessoas ali que já estavam em surto, que estavam nessa ala, porque já tinham matado, já tinham feito diversas coisas pesadas, né? E o Dr. Len não quis ver nenhum desses pacientes, minha gente. Ele simplesmente pegava o prontuário de cada um dos pacientes, ele lia o nome, ele se responsabilizava por aquela vida que chegou até ele, se responsabilizava pela aquele dom que ele tinha, pela sua formação, por ser médico, pela aquela missão que ele sentia ter na vida das pessoas. Ele se responsabilizava pelo ato do outro. Olha que ato de amor é esse, né? E ele repetia as 4 frases: sinto muito,
me perdoa, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. E você pode fazer tanto para a sua resistência, quando você identifica qual é a resistência, qual é essa emoção, se é raiva, se é desespero, se é angústia, se é nó na garganta, qualquer que seja a resistência, qualquer que seja o desconforto, qualquer que seja a emoção. Coloque essa prática do Ho'oponopono na sua vida e repita. Você pode colocar o seu nome, Camila, eu sinto muito, por favor me perdoa, te amo, sou grata. Camila, eu sinto muito, por favor me perdoa, te amo, sou grata. Agora, deixa eu até tomar uma água aqui. Tem uma questão importante. A técnica Ho'oponopono não pode ser utilizada de forma passiva, ou seja, eu repito as 4 frases, que você também pode repetir em qualquer ordem. Tem pessoas que dizem, sinto muito, obrigada, por favor me perdoa, te amo, e tá tudo bem, tá bom? O importante é que você coloque as 4 frases, independente da ordem, em prática. Não dá para você lavar louça, trabalhar, escutar música e repetir o Ho'oponopono. É importante que você esteja de forma ativa. É importante que você esteja presente para essa técnica, inclusive sentindo no seu corpo se outras emoções surgem. Assim como diversas outras técnicas, a EFT, por exemplo, não sei se você conhece o Emotion Freedom Technique, é uma técnica extremamente poderosa de toques que a gente dá em alguns meridianos, alguns pontos do nosso corpo, que eu também coloco dentro do meu programa fechado, mas que, se você conhece, você sabe, não dá pra gente fazer uma técnica dessa fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, e quantos são os estímulos que a gente recebe o tempo todo do ambiente que a gente tá. A gente precisa usar do Ho'oponopono, essa técnica poderosíssima e aparentemente simples, lembrando que a nossa mente também quer complexidade. É como se ela associasse que quanto mais caro, melhor. Vocês já tiveram essa experiência? Vê lá o preço de um corte de cabelo, R$15. Aí você vai no shopping e você vê que é R$150 um corte. E aí você não conhece o profissional, mas você acha que 15 é péssimo. Pode ser, mas não necessariamente, isso não é regra. É a sua mente dizendo, ó, quanto mais barato, pior a qualidade. Voltando. Você precisa fazer a técnica de forma ativa. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Quanto tempo, Camila? 15 minutos, eu diria. Se puder, faça meia hora de forma ativa. E faça isso quantas vezes forem necessárias. Por diversas e diversas vezes do meu dia, principalmente quando eu estou passando por alguns momentos de emoções, TPM, por exemplo, de emoções não muito fáceis de enfrentar, que são necessárias para a minha evolução sempre, mas sempre eu faço o Ho'oponopono. Minha gente, encerro por aqui o 3º passo, então, reprogramação com essas técnicas poderosas, simples, mas poderosas e eficientes. E eu quero muito saber o que é que você achou dessa aula. Escreve aqui pra mim. Se você já identificou alguma crença, escreve aqui pra mim. Vai ser um prazer saber, conversar com você e quem sabe gravar um vídeo específico para essa crença. Combinado? A próxima aula e última aula, 6ª aula, eu vou trazer o 4º passo, que é o resultado. Aqui está o endereço do livro digital, se você quiser digitar, mas também vou deixar o link no final aqui, em algum lugar dessa tela. A gente se encontra, então, na nossa próxima aula. Combinado? Um grande beijo, bora evoluir!